10 horas e 9 minutos, já de volta no Pan News em Revista, primeira edição desta quarta-feira, dia 16 de outubro. E já estamos recebendo aqui nos estúdios da Jovem Pan News Fortaleza, governador Eumano de Freitas. Governador, seja bem-vindo à Jovem Pan News. Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Prazer enorme estar aqui com você para a gente conversar um pouquinho. Miguel. Muito bom dia, governador. Seja bem-vindo ao Pan News em Revista, primeira edição. Bom dia, Miguel. Governador, vamos começar falando sobre educação, né? Uma das promessas, de campanha do senhor lá em 2022 foi universalizar o acesso à escola de tempo integral. E o Ceará é referência, nesse segmento da educação. Conta pra gente como é que está o andamento desses trabalhos, né? Vai ser possível concluir isso na gestão ainda? E o exemplo do Ceará para o Brasil todo na área educacional? Miguel, eu chamo isso de compromisso. Eu tenho isso como, para mim, uma obsessão. Aquilo que eu disse que eu ia fazer se fosse governador eleito, eu tenho que entregar. Então, eu preciso construir 138 escolas novas para garantir efetivamente condições de alunos e professores desempenharem a educação de qualidade. Nós estamos falando de uma escola que custa mais ou menos de 10 a 12 milhões cada uma. Portanto, é algo em torno de 1 bilhão e 400 milhões de investimento para garantir a educação de qualidade no Ceará. E nós já estamos construindo em obras 30. Nós já estamos com mais de 41 em licitação e até final do ano estou cobrando a equipe que eu tenho que dar ordem de serviço até final do ano, desse ano, para que as obras comecem imediatamente, no começo, final desse ano, no comecinho do próximo, porque essas escolas estão demorando mais ou menos de 12 meses para ser concluída. Então, se eu der a ordem de serviço e começar a obra em janeiro de 2026, essa escola vai estar sendo entregue. Então, eu começo 2026, o ano letivo, com 100% dos alunos da rede estadual em tempo integral, o que eu tenho certeza terá um efeito enorme na qualificação da escola, porque os resultados que nós temos de educação são avaliações externas feitas no Brasil inteiro, a mesma prova. O Ceará tem o melhor ensino fundamental do nosso regime de colaboração com os municípios. Para a gente ter uma ideia, eu fui numa reunião com o presidente Lula e foi feita uma prova no país inteiro. Os alunos do segundo ano, quem sabe ler e escrever? E, quando se apurou, no Brasil, de cada 100 crianças, só 56 sabiam ler e escrever. A meta do Brasil é chegar em 2030 com 80 alunos sabendo ler e escrever. No Ceará, em 2023, já são 85. O que é que nós já passamos a meta que os outros estados do Brasil querem chegar em 2030. Mas eu não acho que a gente deve dizer, apenas bater palmas e dizer, tá bom. Nós temos que nos perguntar, e os 15? E os 15 que não aprenderam a ler e escrever? Quem são? Onde estão? E nós estamos agora discutindo, nesse momento, com a Secretaria de Educação, a parceria com os municípios, para nós montarmos toda uma rede de acompanhamento dos 15. Aqueles que não aprenderam a ler e escrever e aqueles que vão chegar no segundo ano, para a gente acompanhar de perto. Esses 15% têm maior dificuldade. Foi muito orgulho poder olhar no Brasil, está lá o presidente Lula, apresentar uma tabela e dizer, o Ceará já alcançou. Os outros estados agora têm que correr atrás do Ceará, porque nós estamos com apenas 56%. No ensino médio, nós já somos a terceira melhor rede de resultado de avaliação externa. E eu acabo de sair de uma reunião, de uma parceria, nós estamos com 600 professores, nesse momento, do estado do Ceará, professores de matemática, que é a nossa maior dificuldade hoje, em uma aula online com a Universidade Chinesa, que nós vamos fazer um curso de 8 semanas, com 600 professores do estado, para aperfeiçoar o ensino da matemática da nossa rede. Ou seja, eu estou pedindo à nossa secretária, e nós já fizemos isso, nós mandamos uma equipe para ir na China ver como é que os chineses aprendem matemática. Eu quero que vá a Singapura, eu quero que vá aos Estados Unidos, eu quero que vá à Finlândia, porque eu não posso ficar olhando para quem está atrás de nós. Eu tenho que estar olhando para o que há de melhor no mundo para tentar, evidentemente, adaptar, ajustar, adequar para a nossa realidade. Agora, quando eu tenho uma escola de tempo integral, que eu vou ter o aluno o dia inteiro na escola, esse professor sendo cada vez mais capacitado, escolas que têm 2 laboratórios de informática, laboratório para física, química, biologia, laboratório multiuso, para que o professor tenha condição de dar essa aula e o aluno entender, eu não tenho nenhuma dúvida, nós vamos continuar avançando muito na qualidade e vai ter um efeito na segurança, porque os nossos jovens não vão ficar na rua, ociosos, ali de repente sendo um alvo das organizações que eles vão estar dentro de uma escola o dia inteiro, aprendendo e o que eu considero ainda mais importante, construindo um projeto de vida. Porque quando o jovem ele tem a convicção, mas eu quero ser engenheiro,
eu quero ser médico, e ele percebe que ele vai conseguir, ele pode. Ano passado, nós aprovamos no ensino superior da Escola Pública do Estado 22.531 alunos da Escola do Estado ingressaram em faculdade. Então, o jovem nosso, hoje, nós trouxemos para cá o ITA. Nós já estamos com turmas preparatórias para o ITA. Então, um jovem, então, assim, eu vou ser do ITA, eu vou ser médico, eu vou ser engenheiro, eu vou ser advogado. Quando ele ganha essa convicção e essa paixão, é muito mais difícil ele querer se envolver com alguma coisa errada. E é tudo isso que a gente quer estimular na nossa juventude. Já que o senhor falou só nessa dinâmica, Luciano, o Ceará pode ser o primeiro a universalizar o ensino público do Brasil? Nessa tendência aí, nesse ritmo? Poderá. Agora, nós temos realidades distintas. A nossa rede integral é uma rede integral de 9 horas. Tem alguns estados que aplicam a rede integral que é até às 2. Então, quem vai fazer uma escola que funciona até 2 horas, é mais rápido fazer até 2 horas do que nós que queremos fazer isso até 5 da tarde. O que é que isso implica? Implica uma merenda a mais, implica professores a mais, mas nós estamos primando por fazer a escola de tempo integral com 9 horas, que é o que nós acreditamos, com o tempo para esse aluno ter aula, ter reforço escolar, ter prática de esporte. Daqui a pouco, nessas escolas, nós vamos ter gente, olheiros, para a gente desenvolver e descobrir os talentos do esporte, os talentos da cultura, ajudar com projetos. Então, nós vamos efetivamente ter muito mais qualidade do nosso processo educacional. Então, nós podemos até não ser o primeiro, se for assim, até quem faz até 2 horas, mas provavelmente as escolas de tempo integral de 9 horas, o Ceará deverá ser o primeiro estado a cumprir essa meta. O senhor falou da instalação do ITA, que antigamente era um sonho, já é uma realidade para os cearenses o ITA, né? A gente pode falar que pode ser um marco para o ensino superior aqui do estado do Ceará, governador. Agora, já tem previsão de início dessas turmas do ITA? O processo já começou, Luciano. Nós já temos agora esse ano, agora em novembro, já tem as primeiras provas da seleção dos alunos. E nós já iniciamos as obras, um investimento de 70 milhões, garantia do ministro Camilo Santana, a quem eu só tenho a agradecer a ele, ao presidente Lula, pela decisão de nós juntos trazermos o ITA para o Ceará. O ITA é importante não só para a educação superior, ele é importante para a pesquisa. Para quem o ouvinte está nos acompanhando, o Brasil é um dos poucos países produtores de avião no mundo de qualidade. É uma empresa que nós a conhecemos como a Embraer. Quem fundou a Embraer foram os pesquisadores do ITA que desenvolveram a capacidade tecnológica do Brasil produzir avião. É essa expertise. A Embraer hoje é a empresa que mais vende avião privado do mundo. Para ter noção da qualidade dessa empresa. Nós vendemos mais que os americanos, nós vendemos mais que os europeus. Quem mais vende avião para executivo do mundo é uma empresa construída no ITA. E este ITA é que está vindo para Fortaleza. Então, ela vai ter 2 turmas no início, energia renovável e engenharia da computação, engenharia de sistemas. Então, o Ceará, aqui nós temos data centers, aqui nós temos cabo de fibra ótica. Nós estamos formando agora, queremos chegar a 100 mil jovens da escola formados em tecnologia da comunicação, informação. Então, nós estamos trazendo para cá o que há de melhor no mundo de pesquisa na área de energia renovável e na área de sistemas, de engenharia de sistemas. Então, nós já combinamos com, aqui agradeço a FIEC, o Ricardo Cavalcante, já vai ter um laboratório de investigação, de pesquisa, de 40 milhões de reais dentro do ITA. Então, nós vamos ter, na verdade, uma transformação do que é pesquisa no estado do Ceará, e isso se somando, evidentemente, ao que nós já temos de pesquisa, da Universidade Federal do Ceará, da Universidade Estadual do Ceará. Nós estamos discutindo agora constituir um distrito de tecnologia, mas nós queremos fazer um distrito de tecnologia e inteligência artificial. Nós queremos que o Ceará seja uma referência na pesquisa. Nós já temos pesquisadores nessa área. O Ceará hoje já é uma referência, mas ela está um pouco fragmentada. E nós queremos construir um distrito para juntar todo mundo. Isso com o ITA e com as universidades que temos, junto com o nosso projeto educacional de escola de tempo integral, eu não tenho nenhuma dúvida que vai fazer uma grande diferença do que é a qualificação da mão de obra do estado do Ceará. Agora são 10 horas e 18 minutos. Nosso assunto, governador, agora é saúde, a política de descentralização do atendimento especializado para o interior do estado. Na política que começou no governo Cid, continuou no governo Camilo, e aí o senhor também está tocando essa política de descentralizar para garantir o acesso especializado para quem está no interior e assim ganhar um tempo, até porque com saúde tempo é importante. E temos também o Hospital da UES, né, que promete ser o maior hospital aqui do nosso estado, com mais de 600 leitos.
Temos previsão de funcionamento desses equipamentos da UES e também do interior do estado em 100%? Primeiro, Miguel, eu dizia na campanha, novamente, outro compromisso, que eu ia levar o tratamento do câncer para o interior. Dizia a todo o povo cearense que o tratamento do câncer de todo o povo do Vale do Jaguaribe já não é mais em Fortaleza. Já é toda a população que está buscando um diagnóstico, tratamento, cirurgia, já é no Hospital do Vale do Jaguaribe. Há semanas atrás eu estive no Hospital de Quixeramobim. Toda a população do Sertão Central nem vem mais para Fortaleza, do tratamento do câncer, nem vai mais para o Hospital do Vale do Jaguaribe, que primeiro abriu o do Hospital do Vale. Já está sendo todo atendido no Hospital de Quixeramobim. Uma pessoa que caía de moto, ou levou um tiro, tinha um problema de traumatologia, vinha para Fortaleza. Não vem mais. É todo mundo no Hospital do Quixeramobim. Então, nós já estamos fortalecendo essa interiorização e nós vamos, daqui a pouco, anunciar outros polos de tratamento do câncer. Nós vamos cobrir todo o território cearense. Eu dizia na campanha que eu ia levar para os 5 hospitais regionais. Nós vamos ter uns 10 a 12 polos para tratamento do câncer no interior do estado. Mais do que dobrar o tratamento de câncer. Do ponto de interiorização, sim. Nós só tínhamos Fortaleza. Hoje eu já tenho Fortaleza, eu tenho Quixeramobim e eu tenho o Vale do Jaguaribe. Nós vamos colocar pelo menos mais 8. Portanto, nós vamos ter, de fato, além daquilo que eu faria na campanha. O Hospital do Vale do Jaguaribe já funciona 100%. O Hospital de Quixeramobim, 100%. Então, nós vamos agora para a conclusão, para a entrega do hospital da UES. A obra está concluída, faltando alguns detalhezinhos do entorno, que é o estacionamento, rua, o alargamento da rua Betel para poder chegar numa via duplicada, para poder a ambulância chegar com facilidade, com rapidez. E a compra dos equipamentos, nós estamos comprando, estão chegando, nós estamos colocando os equipamentos na medida que vão chegando, para a nossa previsão, provavelmente em janeiro, nós temos já atendimento no Hospital Universitário da UES, é o que está programado no nosso planejamento. Governador, saindo de saúde direto para a economia, porque o PIB cearense ele cresceu mais de 5% aí no primeiro trimestre, ou seja, acima da média nacional. O que é que se deve isso, governador, esse desempenho? Aí tem a ver com indústria, comércio, o agro cearense, está tudo em fase de crescimento? O que é que o senhor pode explicar para o nosso ouvinte? Olha, eu acho que tem muito a ver com o jeito que a gente governa de dialogar com os investidores, com os empresários, de termos uma política de entender a dificuldade do empresariado, uma pessoa que vai investir, aqueles que querem benefício fiscal. A gente tem uma política que ele paga menos imposto, mas ele paga menos imposto na medida que ele cria mais emprego. Então, se ele vai fazer um investimento e ele vai gerar 2.000 empregos, a redução do imposto é 1. Se ele vai gerar 500 empregos, a redução é maior. Para quê? Para incentivar a ter mais empregos. Eu tive, semanas atrás, na unidade 2 da Grendene, no Crato, 1.000 empregos a mais na fábrica. E por isso ele tem um benefício fiscal. São 1.000 famílias da região do Cariri que estão. Nós estamos para anunciar daqui a pouco investimentos em algumas cidades do Ceará na área de telemarketing para a juventude. São 3 cidades que estão sendo analisadas pela empresa, nós estamos dialogando para a juventude que está fazendo faculdade e quer o seu primeiro emprego. Vai ter seu primeiro emprego. Eu não estou autorizado a dizer nem a empresa nem as cidades, mas pelo menos 1.000 empregos em cada cidade dessa. E o investimento público do Ceará. Nós estamos com o maior investimento público do Ceará dos últimos 20 anos. Tem gente que fica falando do Estado, dificuldade. Nós devemos ter até final desse mês, no máximo primeira quinzena de novembro, a tendência do Ministério da Fazenda é reconhecer que o Estado do Ceará passará a ser Capaguiá. Para o ouvinte que está nos acompanhando, o governo federal ele pede todas as contas dos governos estaduais e prefeituras, todas. Eles mergulham nas contas. Aí ele diz, você está no nível D, você está no nível, parece série do futebol brasileiro, série D, série C, série B e série A. O Ceará está hoje na série B e nós devemos ter uma nota de série A, que nós chamamos Capaguiá. Então, evidentemente que isso demonstra a capacidade, o equilíbrio das contas do Estado do Ceará. Fornecedores em dia, servidores em dia, com reajuste, com melhoria de planos em algumas categorias que temos que atualizar, mas garantindo investimento. Veja, 138 escolas novas, dei ordem de serviço para fazer o novo hospital da região de Crateús e Inhamuns, que também era um compromisso meu. Já desapropriei o terreno em Iguatu, quase 3 milhões de reais, para fazer o novo hospital, polo regional do Centro-Sul. Já resolvemos o problema do terreno para fazer o hospital do Maciço de Baturité, outro compromisso do Hospital Polo Regional. Isso tudo é investimento.
Porque para fazer o hospital desse eu vou gastar 50 milhões, 100 milhões. Para fazer as escolas é 1 bilhão e 400 milhões. E nós estamos em pleno vapor construindo essas obras, já também fazendo recuperação de estradas. Daqui a pouco nós vamos anunciar um conjunto de novas estradas no estado do Ceará. Acho que até final do mês, começo de novembro, na parceria com o governo federal, nós vamos iniciar a obra da duplicação da BR-116. Estou buscando conversar com o governo federal, a negociação, e quero conversar com a bancada, para duplicarmos a BR-222 no rumo de Sobral e resolvermos um grande entrave no nosso estado, que é a ladeira da Serra da Ibiapaba. Quem vai para o norte, que vai para a Serra da Ibiapaba, tem uma ladeira, dá muito engarrafamento. Nós vamos tentar fazer uma obra importante na ladeira da Serra da Ibiapaba para dar mais garantia aos caminhoneiros, às pessoas que lá transitam. E queremos fazer uma discussão ainda com o governo, com a nossa bancada, para fazer um alargamento, uma duplicação da BR-020, para favorecer a ida dos romeiros aqui de Fortaleza, da região metropolitana, e quem aqui chega para as romarias de Canindé. Então, tem muita coisa para acontecer e, portanto, esse crescimento econômico, teve o mês de agosto, foi 7,2, esse 5,5 é mais do que o dobro do PIB nacional. E o que é o dobro do PIB nacional? É dizer a você, cearense, que nós tivemos, desde 2023, mais de 80 mil vagas novas de emprego no estado do Ceará. Isso que significa o PIB. O PIB é tudo que você produz, você soma tudo. O cara produz uma porta, o outro produz uma roupa, o outro produz uma garrafa, o outro produz uma geladeira. Quando eu somo isso tudo, é o tal do produto interno bruto. Só que para produzir, tem que ter emprego. Na medida que a produção cresce, mais oportunidade de emprego, mais salário para o nosso povo. E eu estou muito animado que nós vamos crescer ainda mais. O senhor falou aí do cenário econômico, né, com um crescimento de 5,5% no PIB do Ceará. Isso causou um reflexo principalmente na empregabilidade. Temos o melhor resultado em 10 anos. E já falando ainda sobre economia, mais diretamente no bolso de quem está nos ouvindo agora, queria falar sobre o vai-vem, né? O senhor já começou a tirar do papel. É um benefício para muita gente que não tem como pagar o deslocamento dentro da Grande Fortaleza. Tem a previsão de alguma ampliação e o que já está valendo hoje? Bom, primeiro, também outro compromisso que eu diria que farei o vai e vem da pessoa ir voltar de graça na região metropolitana de Fortaleza. Sobra um dinheirinho para fazer a feira, né? E é isso, nós já garantimos no primeiro ano do governo, no final do primeiro ano do governo, nós garantimos para todos os estudantes da região metropolitana de Fortaleza, com um detalhe, é de domingo a domingo. Feriado ou não, porque eu quero que o jovem vá para o teatro, eu quero que o jovem vá para o cinema, eu quero que ele visite sua família, não apenas para ele ir para a aula. Eu quero que ele possa ter acesso, como jovem, aos bens culturais. Para ir lá na Estação das Artes, que tem uma pinacoteca feita pelo nosso governador Camilo, que é um orgulho para nós cearenses. Então, o jovem quer ir na pinacoteca, vai lá. Ele quer ir para o cinema em Fortaleza, ele vai. Ele quer ir a uma praia. Ou o jovem de Fortaleza quer ir para a praia no Cumbuco, ele pode ir de graça, no ônibus de graça. Então, nós garantimos para o jovem. Garantimos agora para o desempregado. Então, a pessoa que está desempregada, desde 2023, ela vai no Cine, ela se cadastra, e o Cine vai procurar a vaga de emprego para ela, e aquela entrevista que ele não tem o dinheiro da passagem, ele vai ter a passagem para poder ir visitar e fazer a sua entrevista na empresa. E nós agora estamos estudando a ampliação disso para os empregados e empregadas domésticas. Nós temos várias pessoas que moram em Caucaia, Maranguape, que são diaristas, que moram nessas cidades e vêm trabalhar em Fortaleza. E eu quero também garantir a essas pessoas. Uma pessoa em Maranguape está pagando R$34 para ir voltar. Isso dá quase R$600 por mês. E eu quero pagar essa passagem para ela e ela ficar com esses R$600 para ela poder ajudar a sua família. Então, nós estamos discutindo um modelo de como fazer isso para que a gente tenha essa melhoria de renda para essas, em grande parte são mulheres, não só mulheres, mas ampla maioria de mulheres, para ajudar essas mulheres trabalhadoras, guerreiras, e que nós vamos agora buscar ampliar o vai e vem para essas pessoas. São 10 horas e 28 minutos. Governador, nós vamos agora falar de política. O seu partido está disputando o segundo turno aqui em Fortaleza e em Caucaia. E a pergunta é bem direta, governador. Quais são os desafios dessa eleição? Primeiro, eleger um bom prefeito. Eu acho que o nosso sonho, nossa esperança é que Fortaleza possa fazer uma boa escolha. E eu tenho um candidato que eu tenho uma absoluta confiança que será um grande prefeito de Fortaleza, com humildade, pedindo ao nosso povo que possa analisar com maior atenção, mas eu digo porque eu fui deputado com os dois. Eu tive o deputado Evandro Leitão e o deputado André. O deputado André era deputado e dizia, não me vacine, não vou me vacinar. O deputado Evandro dizia, estou com Camilo lutando pela vacina.
O deputado André atacava o governador Camilo porque ele desapropriou um hospital, que é o Leonardo da Vinci, que salvou muitas vidas. O deputado Evandro defendendo o Camilo, dizendo, está certo, governador, compra o hospital, desapropria o hospital, nós temos que salvar vidas. É um deputado e outro. Para mim é muito clara a diferença. Eu tenho um deputado que fica fazendo confusão com educadores, com professores, atacando professores, perseguindo professores. Eu tenho outro que quer escola de tempo integral. Eu tenho um que ataca o presidente Lula e o ministro Camilo. Eu tenho outro que diz, governador, ministro Camilo, você fez o pé de meia para as escolas estaduais. Pois eu vou fazer o pé de meia nas escolas do município, porque tem um jovem do 9º ano que a família começou a pressionar para ele trabalhar. Eu vou dar uma bolsa para ele não abandonar a escola. Então, são diferenças muito claras. E eu espero, como governador, poder ter um prefeito que eu quero fazer Minha Casa Minha Vida. O Evandro, com o PT, conosco, defende o Minha Casa Minha Vida. O outro candidato, o André, passou 4 anos defendendo o Bolsonaro. Nós tivemos, lá na Cidade Jardim, ali no Zé Walter, 4 anos a obra parada do governo Bolsonaro. Eu não vi o deputado André dizer um ai. Ao contrário, batendo palma para o Bolsonaro. O Lula entrou, nós já entregamos quase 2.000 unidades que estavam paradas. O deputado Evandro do lado, apoiando. Então, um quer o Minha Casa Minha Vida, fazer casa para quem não tem. O outro votou contra o projeto Minha Casa Minha Vida. Um defende o Mais Médicos, o outro é contra o Mais Médicos. Sabe o que é isso, você que está me ouvindo? É médico brasileiro que se cadastra num programa para os cantos que não tem médico, para passar a ter um médico. Pô, o deputado André votou contra o Mais Médicos, por questão ideológica tola, infantil, alegando questão porque tem cubano. A maioria dos médicos do Mais Médicos são médicos brasileiros, que estão se cadastrando, que estão se inscrevendo. Para quê? Para ter médico na periferia. Para o médico se cadastrar e atender o nosso povo pobre, pois ele votou contra o Mais Médicos. Então, eu acho que é muito claro a posição de um, porque eu acho que na política eu aprendi uma coisa, Luciano. Mais vale o gesto do que a palavra. Mais vale a ação do que o discurso. Então, a ação de um foi apoiar a vacina. A ação de um foi, está certo, desapropriar o hospital para garantir salvar a vida. Está certo, pé de meia para a escola. Está certo o Mais Médico. O outro, contra o Mais Médico. Contra o Minha Casa Minha Vida. Olha o gesto. Olha o gesto de um, olha o gesto de outro. O gesto diz o que as pessoas de fato têm de intenção. Então, eu tenho muita convicção que o Evandro é muito melhor candidato para o povo de Fortaleza. Governador, levando em consideração o atual cenário, principalmente aos apoios. Segundo turno, a gente sabe que é uma eleição nova, completamente diferente do desenho das urnas do primeiro turno, tudo pode acontecer. Em 2012, o senhor concorreu à Prefeitura de Fortaleza, né, contra o ex-prefeito Roberto Cláudio. Na época, ele era do PSB e o senhor do PT. As pesquisas indicavam o senhor na frente e houve uma virada. Temos aí uma renovação, uma manutenção de alianças do grupo que passou a ser do PDT, mas desde 2022 o cenário mudou. E temos agora, em 2024, um novo reflexo dessas alianças que foram desfeitas. Temos, por exemplo, o ex-prefeito Roberto Cláudio entrando na campanha do André Fernandes, do PL, inclusive indo para a rua com adesivo, pedindo voto para o candidato André. Como é que o senhor analisa, né, esse momento do grupo do PDT entrando na campanha de André Fernandes? Eu vejo com tristeza, porque eu disputei a eleição com o Roberto Cláudio, mas eu tenho respeito, até aqui tinha muito respeito porque eu acho que ele foi bom gestor em Fortaleza. Eu acho que se demonstrou de que agora o que ele falava, que as pessoas estavam fazendo algo pelo poder, ele está se apresentando como uma pessoa que só pensa em poder. Porque ele sabe o que significa o Bolsonaro, ele sabe que a turma do Bolsonaro foi lá no presidente Vargas atacá-lo com o hospital de campanha, ele sabe o que a turma do Bolsonaro fez na época da pandemia contra ele, contra todos nós que estávamos lutando por vacina para melhorar a saúde. Ele sabe o que a turma do Bolsonaro fez, não pagava sequer as obras de educação. O governo do estado teve que entrar com ação na justiça para poder receber o dinheiro do governo federal do Bolsonaro para pagar a obra de escola. Ele sabe de tudo isso, mas por ganância de poder, ele vai se abraçar com o candidato do Bolsonaro em Fortaleza. Eu só posso lamentar. Lamento ele ter traído o Cid, lamento ele ser ingrato com Camilo, lamento ele agora fazer uma pá de cal, que é se abraçar com a turma do Bolsonaro em Fortaleza. E o André, eu acho que, sabe, na política tem umas coisas que às vezes 2 mais 2 não dá 4, dá menos 2. Me parece que é uma dessas. Vou dar um exemplo. Lá, uma cidade do interior do Ceará, um candidato prefeito disputando, tinha um opositor e o PT lançou um candidato. Aí os dois inimigos de sempre se juntaram. O povo olhou, esse sistema aí que vocês têm é para isso.
foram e elegeram o prefeito do PT. O André se dizia um candidato contra o sistema. Aí ele agora está abraçado com a turma da taxa do lixo, ele está abraçado com a turma do motim. Quem é mesmo contra o sistema? Que sistema é esse que ele está falando? Ele é o sistema. É o sistema da taxa do lixo, é o sistema do Bolsonaro, e é esse sistema que, se Deus quiser, nós vamos derrotar em Fortaleza, porque Fortaleza, se Deus quiser, não vai ser entregue a uma pessoa que apoia da maneira como apoia o Bolsonaro. E eu lamento, porque ele acusava tanto o Wagner. As pessoas devem lembrar o quanto o André atacava o Wagner, porque o Wagner escondia o Bolsonaro. Agora é ele que esconde o Bolsonaro. Agora é ele que não quer mais falar do Bolsonaro. Então, demonstra que são pessoas que não têm efetivamente projeto. Quer dizer, eu perdi a eleição e ganhei a eleição. Eu perdi a eleição em 2012. Em 2014, quem foi o grande articulador da eleição em 2012? Governador Cid, apoiando o Roberto Cláudio. Em 2014, o candidato foi Camilo Santana. Eu não fui fazer política com fígado. Eu conheci o Camilo. E eu disse, meu candidato é o Camilo. Ah, mas o Cid está apoiando, o Cid derrotou. Não interessa, porque o melhor para o Ceará é o Camilo. E eu fui apoiar o Camilo. Em 2020, era Wagner e Sarto. O que é que o PT fez? O PT foi apoiar o Sarto. Por que a gente achava que o Sarto era um melhor candidato? Não, nosso melhor candidato era a Luiziane. Mas nós achávamos que entre o Sarto e o Wagner era menos ruim, digamos assim, era menos ruim o Sarto. Diferente do que agora o Wagner e o Roberto Cláudio estão a fazer. E eu tenho uma convicção, o eleitor vai dar a resposta na urna, dizendo que não aceita esse tipo de conchavo e que sabe comparar alguém que é a favor do Minha Casa Minha Vida e alguém que é contra. Alguém que é a favor de mais médico para o povo e alguém que é contra o mais médico para o povo. Alguém que quer um pé de meia na escola municipal e alguém que não apoia o pé de meia. Então, eu acho que são... quem se preocupa com a cidade, quem olha menos para o seu umbigo, olha mais para o povo, o que é melhor para o povo de Fortaleza? É um candidato com esse tipo de gesto, de ação, de atitude, ou aquele com aquela atitude? E eu tenho a impressão que o povo vai escolher entre Evandro e André. Essa vai ser a escolha. E sabendo o que cada um é e o que cada um representa, de projeto, de política. E nesse aspecto eu tenho muita convicção que no dia 27 o povo Fortaleza vai dar às urnas uma resposta nas urnas a esse conchavo, penso eu, muito feio e muito triste da política de Fortaleza. Governador, e só para encerrar, o que é que representa a vinda do presidente Lula e a entrada da ex-prefeita Luiziane Lins agora na campanha do candidato Evandro? Mostra uma união do partido? Eu acho que mostra, acima de tudo, uma união para fazer mais pelo povo de Fortaleza. Porque, veja bem, nós temos uma oportunidade única. Tem um prefeito do PT, sujeito sério, correto, decente, um homem religioso, católico, com sua família, uma pessoa que todo mundo conhece, uma pessoa do bem, trabalhador, foi secretário de Estado no período que o Estado mais criou emprego aqui, que foi no período do governo do Cid. Esse secretário de Estado, deputado, presidente da Assembleia, é eleito por todos os deputados. Ele pode ter um alinhamento de projeto. Não é um alinhamento de usar máquina, não. É um alinhamento que a gente pensa junto de fazer o Minha Casa Minha Vida, a gente pensa junto de melhorar a saúde, a gente pensa junto de fazer a escola em tempo integral. Então, se a gente tem ideias parecidas, é muito mais fácil dar certo. Então, Fortaleza tem a oportunidade de ter um prefeito do PT com essas ideias e essa história, um governador do PT e um presidente do PT, efetivamente juntos, para fazer muito mais. É muito melhor do que ter um prefeito que vai passar o tempo todo brigando com o governador e brigando com o presidente da República. Quem é que tem mais chance de fazer as coisas para o povo de Fortaleza? É um prefeito que tem o mesmo ideal de melhorar a escola, a saúde, o emprego, a oportunidade para o nosso povo, ou um prefeito que quer ficar brigando como o Bolsonaro passou 4 anos brigando com o judiciário, brigando com os congressos, brigando com o povo, brigando com os governadores. Pergunto a você, cidadão que está nos acompanhando, pense aí, qual foi uma obra, eu nem lhe peço 2, me diga aí uma obra que o Bolsonaro fez em Fortaleza. Agora, se eu lhe perguntar, me diga aí 3 brigas que ele fez, você vai dizer 10. Você não precisa de um prefeito para brigar, você precisa de um prefeito para fazer, para resolver seus problemas. E, efetivamente, quem mais pode e tem condições e preparo para poder ajudar o nosso povo a avançar e melhorar de vida, eu não tenho nenhuma dúvida que esse candidato é o Evandro Leitão. Governador, nos minutos finais dessa entrevista, eu queria que o senhor fizesse um apanhado, uma análise. A última vez que o senhor esteve aqui, no Grupo Cidade, o senhor adiantou em primeira mão o programa Moto Segura, né? Tem algumas novidades aí até o final do governo, já estamos em 50% praticamente do seu governo. O que deve acontecer até o final? Na área da segurança, que eu considero a minha absoluta prioridade do ponto de vista de dedicação de tempo pela situação absolutamente desafiadora do país e do Ceará.
E nós vamos, daqui a pouco, anunciar o programa do reconhecimento facial. Nós já estamos prendendo pessoas, criminosos, que fugiram ou têm ordem de prisão, e quando ele passa na Câmara, a Câmara reconhece que é ele e avisa para a polícia. Nós já prendemos pelo menos 5, com essa metodologia de utilização de tecnologia. Nós vamos espalhar isso pelo Ceará inteiro. Então, aquele homicida, aquela pessoa que é foragida, e nós queremos depois avançar isso para fazer um convênio com os governadores do Nordeste, para eles nos darem o banco de dados, se ele praticou, porque às vezes o sujeito pratica, é de uma organização criminosa aqui, vai para o Piauí, ou vai para Pernambuco, ou vai para Paraíba, ou o contrário, ou do Rio de Janeiro, né? Então, nós queremos, daqui a pouco, anunciar que nós estamos testando esse programa. Nós vamos anunciar já concurso da Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Nós vamos chegar a 6.700 profissionais de segurança. O povo do Ceará pode ter certeza que eu vou colocar o máximo que eu puder de policial na rua para enfrentar o crime organizado no estado do Ceará. Vamos alugar 1.515 viaturas, porque eu vou ter mais profissionais, eu preciso ter mais viatura. E vamos comprar 52 equipamentos para esses trabalhadores da ProSegurança trabalharem enfrentando o crime. Então, nós vamos ter investimento em tecnologia, nós aumentamos o raio, já no nosso governo, em 10 cidades, queremos chegar em 17. Então, nós queremos, assim, cobrir o raio, cobrir todo o estado do Ceará e ter esses 6.700 profissionais a mais e uma integração maior que nós construímos num comitê, nós do governo, com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público, para a gente atuar junto. Porque tem uma coisa muito importante, é que a gente leve ao juiz, ao promotor, o máximo de prova e de informação, para ele saber quem é o criminoso, principalmente os mais perigosos. Porque nós não podemos trabalhar muito para prender uma pessoa muito perigosa e ela ser solta. Nós temos que garantir que ela fique presa. Porque é muito ruim para a comunidade. Você vê que a pessoa é muito perigosa, está ali no bairro, a polícia vai lá e prende. Às vezes, porque a prisão teve uma falha técnica, nós temos que corrigir tudo. E aí o advogado, evidentemente, está de olho numa falha. E aí o juiz se sente meio que empurrado, porque ele não tem como negar que houve a falha. Então, nós temos que estar monitorando tudo. E espero que agora o presidente Lula me garantiu que após a eleição, que o ministro da Justiça estava viajando, ele retorna agora. E logo após a eleição ele vai chamar os governadores para fazer uma reunião para nós termos um pacto pela segurança pública do país. Eu estou ansioso esperando essa reunião, para nós podermos, de fato, solicitar mais Polícia Federal, mais gente na Polícia Federal, atuarmos junto com a Justiça Federal, atuarmos junto com a Polícia Rodoviária Federal, integrarmos ainda mais a nossa ação, porque não estamos enfrentando mais aquele criminoso que furtava aqui. Tem esse criminoso ainda, que furta um relógio, um cordão. Mas o que nós enfrentamos mesmo de violência no Ceará são organizações criminosas que atuam pelo mundo, que movimentam bilhões, são muito poderosos, estão espalhados em muitos cantos da sociedade. E nós, portanto, precisamos de muita ajuda, mas muito esforço, mas eu vou cumprir o meu dever. O meu dever de fortalecer a Polícia Militar, de fortalecer a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiro, de fazer o investimento de tecnologia. Nós saímos de 135 profissionais de inteligência para 739 espalhados no Ceará inteiro, para pegar aquela informação que a pessoa está conversando no bar e ali se descobre quem é o traficante, aquele agente quem está comandando. Então. Aquele apaisando que ninguém sabe. Aí, o importante dele é trazer a informação. Por quê? Porque eu quero a nossa Polícia Civil investigando 24 horas para prender especialmente os chefes. A minha obsessão é prender os chefes da organização criminosa do estado do Ceará. Para eles entenderem que pisar no Ceará, eles vão ser presos. E eu quero poder, com isso, ter todas as informações para dizer, juiz, pelo amor de Deus, não solte esse homem. Não solte porque esse aqui é o que gera a violência, é o que dá ordem para matar, é o que dá ordem para poder fazer o estardalhaço que às vezes se faz. Então, em mim, o que o povo do Ceará pode esperar é muita firmeza com o secretário Roberto Sá. Eu estou com um secretário de Segurança, um homem que passou 30 anos no BOP da Polícia Militar do Rio de Janeiro, delegado da Polícia Federal, um homem absolutamente preparado, conhece de rua, conhece de enfrentar o crime organizado e que eu tenho muita animação, porque desde que ele assumiu como secretário, os índices têm melhorado e eu sabendo que os índices ainda são muito altos, que a insegurança ainda está posta em muitas comunidades do nosso estado, mas nós vamos continuar trabalhando muito para enfrentar e derrotar esse crime organizado no estado do Ceará. Perfeito. Muito obrigado, governador, pela visita aqui na Rádio Jovem Pan News Fortaleza, pelas mensagens de esclarecimento e também o balanço do governo. Obrigado, governador. Muito obrigado, governador. Eu que agradeço, quero parabenizar vocês pelo trabalho.
parabenizar a Jovem Pan e dar um bom dia a todos os cearenses, com muito carinho, desejar que Nosso Senhor possa nos proteger a todos, Nossa Senhora possa interceder por todos nós e que a gente possa ter aí um final de ano com muita paz, com muita harmonia, com muita saúde e com muita esperança, que eu considero muito importante. Muito obrigado, um abraço a todos e todas. Que assim seja. 10 horas e 44 minutos, a gente segue para um rápido intervalo e na sequência voltamos com mais informações e mais destaques. Não sai daí.